Um livro de história, além das armas, guerrilheiros de esquerda no Ceará durante a ditadura militar de 1968 a 1972. Livros de história, a história da África. Livros de história, a história de Fortaleza. Livros de história, a história do Ceará. O dialogador de hoje é o homem dos livros. Do cheiro dos livros, do cheiro dos documentos, farejar a história e reinterpretá-la. Eu me refiro a um historiador que me trouxe livros, mas que me trouxe também tesoura, que me trouxe baú e me trouxe, olha aqui, um calendário no tempo. Eu me refiro a Ayrton de Farias, o escritor, o professor de história, que nos dá a honra da sua presença. A honra é minha. Formado em Direito, em História e mestre em História, e que está aí lançando o livro à beça. Todos esses que eu me referi são livros dele. Ayrton de Farias, o nosso dialogador de hoje. Ayrton, vamos começar pelos livros. Isso aqui é a sua tese, né? Isso, é o trabalho de mestrado, dissertação de mestrado, né? Que a gente trabalha sobre as esquerdas armadas cearenses, né, durante o regime militar, que é um tema assim muito desconhecido pelo público, né? Via de regra se crê que só havia luta armada no Sudeste, né? E o trabalho vai dizer que não, que houve ação armada também no Ceará, feita por cearenses, né? Essa é a primeira estratégia de um historiador? Colocar luz onde não há? A ideia é você tentar investigar, aprofundar, descobrir o que de repente está na penumbra, o que não está explicitamente. Então é um trabalho de investigador maravilhoso, né? E que de repente você coloca questões que o grande público talvez não conheça. E outro aspecto curioso do trabalho da história com o mercado editorial, quer dizer, o rigor da história, o rigor acadêmico, muitas vezes se confrontando com, ou tendo dificuldade, não digo se confrontando, mas pelo menos tendo dificuldade em dialogar com escrever bem, com a redação. Essa é uma polêmica grande, né, hoje dentro do mercado editorial, dentro da academia, né? Historiadores, né, como eles são muito técnicos, buscam a técnica, né, eles tendem a, algumas vezes, não ter um texto tão acessível. Isso, então, permite que vários jornalistas, por exemplo, produzam textos muito mais acessíveis ao público, que façam sucesso, né? Então, há essa polêmica grande. Há colegas que ficam irritados como um jornalista consegue vender milhares de cópias, né? Eu, pessoalmente, não vejo isso como algo negativo, não. Eu acho que se o jornalista conhece história, perfeitamente possível de produzir. Na verdade, isso acontece porque a academia não está produzindo textos acessíveis, né? Nós estávamos falando sobre a Mary Del Priori, que é maravilhosa, né? Sim, a Mary Del Priori. Ela reúne exatamente isso, a técnica historiográfica precisa com esse gosto, essa leitura, essa escrita maravilhosa. A gente tenta modestamente fazer isso nos nossos trabalhos, né? Mas essa é uma questão interessante que provoca debate hoje, tanto na academia quanto, né, no mercado editorial. Quer dizer, autores como a Mary Del Priori e outros conseguem essa equação, resolver essa equação. Geralmente por causa do viés. Um viés é mais de a história mais ligada à história do cotidiano, talvez, da trajetória de vida. Não? Um aspecto mais humano, seria isso, Ayrton? É uma história, né, é uma corrente historiográfica, né, que se preocupa com o cotidiano, né? Ela consegue fazer muito bem a relação do micro com o macro, né? Durante muito tempo, né, os historiadores se preocuparam muito com o macro, influenciados talvez por uma história marxista, né, as estruturas, né? E de repente, nos anos 80, 90, aqui no Brasil, né, no caso, começou a se preocupar com o cotidiano, né, a se preocupar com o dia a dia, com o amor, com o sexo, com o cabelo, com a beleza, com a arte, com o teatro, né? Embora isso também tenha trazido um problema, de repente se preocupou com o micro, esqueceu-se as relações estruturais, né? E de repente hoje nós temos aí um meio termo, né? Vários autores não esqueceram o macro, não esqueceram as estruturas e também não esqueceram esse cotidiano, né? Então isso é um trabalho historiográfico de qualidade, agrada à academia, agrada ao público. Então a solução seria ter um olhar para o micro, para os pequenos eventos, digamos, mais comezinhos, mais prosaicos, mas encontrar nesse prosaico um reflexo
de uma estrutura maior. Isso. De um esquema maior. Nós somos crias de uma época, né? Nós somos o que somos porque vivemos numa época, né? Nossas relações de uma mundo, mentalidade. Exatamente. Uma concepção de mundo depende da época que nós vivemos. Então, a partir de uma pessoa, né? de um indivíduo, eu posso entender perfeitamente uma época, né? Isso é um tipo de história que está muito em voga hoje no Brasil, né? Cada vez mais autores produzindo biografias, ao mesmo tempo que não são biografias tradicionais. Há essa relação grande, né? do indivíduo dentro da conjuntura histórica de uma época, né? Outra, por exemplo, na história do Ceará, por exemplo, você tem um livro chamado História do Ceará, um outro tipo de enfoque é fazer também com que as histórias regionais, ou as histórias dos estados, as histórias locais, possam ter ligações também com as questões mais gerais. Essa é uma coisa que a gente busca fazer. Isso também não seria uma outra estratégia? Sim. Hoje, o que há, né, há várias histórias, né? Não há um único modo de produzir história, não há uma única verdade de história. Há concepções de história as mais variadas. Isso é interessante. Isso lança vários olhares e se enriquece o debate historiográfico. Isso torna a história, a produção historiográfica rica, diversificada, né, polêmica. Isso é uma época maravilhosa no que toca à produção. Talvez pela diversidade de cursos, nós temos de doutorado, mestrado no Brasil todo, também no Ceará. Então, a gente busca nesse trabalho fazer essa relação sim, né? Entender o Ceará, mas não só o Ceará por si, mas o Ceará dentro de uma conjuntura nacional e, lógico, também internacional. O capitalismo, né? As relações de produção, a Revolução Industrial, a questão do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, tudo isso vai ter impacto no Ceará e no Brasil. Sim, sim. O Ceará como um ponto de eclosão de mil outras coisas, né? Você vai e volta... Centrífugo e centrípego, como é? E há uma influência externa, mas sim, também há algo de específico. Influencia e é influenciado. E temos algo peculiar. Cada época, cada contexto, cada fato, cada conjuntura tem o seu peculiar também. Uhum. E isso que torna o trabalho, de repente, interessante, né? Como esse caso da luta armada. Uhum. De repente, porque esse era o argumento usado pela repressão na época. Esses assaltos estão ocorrendo no Ceará, assaltos, sequestros no Ceará aconteceram, né? São militantes de esquerda, estão vindo para o Ceará expulsos do Sudeste. Nós começamos a olhar os documentos e vamos provar que não. Na verdade, eram cearenses na maioria. Cearenses, né? Muitos deles influenciados por uma forte tradição cristã judaica. Mesmo que eles se dissessem materialistas ou ateus, militantes do Partido Comunista, eles herdavam tradições de sacrificar pelo próximo, de pensar uma nova sociedade, ajudar o próximo, os mais pobres, né? Eles acabam reproduzindo o ideário cristão de sacrifício pelo outro, né? Então, esse é um trabalho que tenta também fazer essa ligação do local com essa conjuntura maior. E existe história sem... Existe um contar história, Ayrton de Farias, sem deixar transparecer o historiador o que pensa? Sem ideologia? Não há texto nenhum. Não há texto, como chama? Como é que neutro, chama? Neutro. Neutro é imparcial. Isso não existe. Você pode ter... Neutro é sabão, né? Os seres humanos não são neutros. Nós temos uma concepção ideológica. Você tem a sua idade, né? Por exemplo, o modo como eu escrevia há 15 anos, eu comecei a escrever cedo, né? É diferente do como eu escrevo hoje. O meu texto, a gente estava falando isso aqui antes de começar o programa, antes de eu lançar esses textos mais acadêmicos, o Canoa Doido, o Senador Alencar, eram textos mais leves, né? Um texto muito mais... fluía livremente, era mais irônico, mais engraçado algumas vezes. Depois a gente começou a se poldar, vai ficando mais velho, mais sisudo, né? E aí mais acadêmico, no mau sentido. Uma questão mais rigoroso, né? Então, de repente, você ganha qualidade no texto, mas perde a leveza da escrita, que é uma coisa que eu acho maravilhosa. Mas, por outro lado, tem também na academia, uma das vertentes é fazer um texto em que essa ideologia não fique tão explícita. Você acaba de ler o livro, você não sabe exatamente você tem que ser o que o autor pensa objetivo, sobre. Né? Porque você tem que ter ética, né? Você tem que ter princípios. Eu não vou falsear uma história, eu não vou falsificar documentos, né? Esse trabalho sobre a esquerda armada, os grupos de esquerda armada sequestraram pessoas, praticaram assaltos, mataram, eu não vou negar isso, não há como negar. Agora eu tenho que entender o porquê dessa ação. Sim, mas você não vai adjetivar... eu não vou qualificar. Julgar. Porque uma questão séria da história é o anacronismo, que é uma coisa, eu acho que é um erro cruel do historiador.
O que é anacronismo? É você analisar, enxergar uma época com um olhar de outra. Isso é muito recorrente em certos meios de comunicação do Brasil, quando falam de certas figuras históricas. Eu tenho que entender o Che Guevara nos anos 60. Exato. Eu não posso ver o Che com os olhos de hoje. Se vê-lo com os olhos de hoje é sacanagem. Porque é um outro contexto histórico. Eu tenho que entender a Dilma guerrilheira lá nos anos 60 e 70. Exato. O Mandela pegou em armas nos anos 60. Então, eu não posso ser injusto com essas parâmetros pessoas. de hoje ficar julgando. Seria um desprezo, seria um equívoco analítico, né? O que não vai dizer que eu não possa, de repente, questionar a conduta. Foi um equívoco, foi certo, foi errado. Agora, não é meu papel fazer julgamento moral. Mas eu me lembro que quando você era mais jovem do que você é hoje, e eu que sou seu leitor, por exemplo, eu me lembro do livro, a biografia do José Martiniano de Alencar, que é o pai que seria, né, depois o pai do José de Alencar. Eu me lembro que você fazia um certo julgamento dele. De forma muito sutil, mas fazia. Porque ele mudou de lugar, né? Ele era um revolucionário contra o Império, depois ele vira a figura do Império. Isso é interessante. Né? É uma época. Se eu pudesse escrever o trabalho, eu poderia ter feito, hoje faria uma outra abordagem, né? Porque ele foi preso, né? O José Martiniano de Alencar, ele participou da Confederação do Equador. Sim, como revolucionário. Que era um movimento que queria separar o Nordeste do Brasil, né? E ele acabou sendo preso, né, pelo Dom Pedro I, e escreve uma carta, uma súplica ao imperador, pedindo perdão ao imperador. Até aí tudo bem, né? Para salvar a vida. Só que ele começou a colocar a culpa em outras pessoas, né? Os amigos, os parentes, né? Aí é uma questão que seria, né? Isso seria ético, né? Mas vamos pensar para o outro lado. Você está numa prisão, você vai ser morto, né? Você vai ser arcabuzado, fuzilado num passeio público, né? Sangrando como um animal, como um porco. É um desespero. Nós temos que entender o ser humano, né? Nós somos seres humanos que falhamos, temos defeitos, temos equívocos, né? Somos passíveis de cometer erros, né? Então, eu acho que, com um olhar que eu tenho hoje um pouco mais, né, calibrado, mais experiente, eu teria uma outra abordagem sobre ele. Não julgaria como uma figura, né, sem caráter, sem ética, né? Poderia ser moralmente, né, condenável o que ele fez, mas compreensível dentro daquela situação difícil, né, que ele estava vivendo, na cadeia, perspectiva de futuro. O que vai ocorrer comigo? Né? Eu sou um revolucionário derrotado, fui derrotado, estou preso, né? Meus colegas estão sendo mortos. Depois ele vai ser uma figura importantíssima dentro do Império, né? Né? Ele vai ser senador da República, vai inclusive trabalhar pela maioridade do Pedro Alcântara, né? Seria o Dom Pedro II. Enfim, mudou de lugar. Não é? E eu vou mudar de lugar também o rumo da prosa, porque senão a gente só fala de livro. Vocês viram que quando eu apresentei aqui o historiador, o nosso dialogador de hoje, o Ayrton de Farias, eu não me contive e cheirei livro. Todo mundo que gosta de livro cheira livro, hein? É algo que jamais a informática vai substituir, né? O tablet nunca vai chegar a isso daí, né? Só que se criar um cheiro artificial, né? Mas não é a mesma coisa folhear o livro. Que a gente é tudo mais de maníaco. É uma questão cultural, né? Ter o livro nas mãos é uma coisa da nossa cultura, né? É uma formação material nossa. E não nos basta apenas folheá-lo, é preciso cheirá-lo. Pegar, cheirar, né? É um prazer. Quem gosta de ler, quem escreve, né? Você pega o livro a primeira vez quando sai da gráfica, essa é a primeira ação também, cheirar o livro. Cheira o livro, é como lamber a cria, né? Você lambe a cria, cheira a cria, né? É mais ou menos a mesma proporção. Impressionante, uma boa pergunta. Por que a gente que gosta de livro não se contenta apenas em tocá-lo e lê-lo, mas também é preciso cheirá-lo? Cheirá-lo, nós somos uns tarados. Ayrton de Farias, você me trouxe um calendário. E aí eu queria colocar essas duas coisas aqui de contraponto. O passado, a história, o presente que escreve o passado, não é? Que repensa o passado. E agora a gente repensar o futuro, porque você me trouxe o tempo. O calendário é um lugar onde se marca o tempo, é um demarcador de tempo. E no calendário que você me trouxe tem esta palavra de um tempo que virá, o futuro. O futuro também é pensável, é historiável. O tempo, né, é historiável, né? O calendário é uma construção, né? Quantos calendários nós não temos, né, no mundo, né? O calendário maia, o calendário chinês, o calendário islâmico, né, o judaico, né?
Então, o tempo é uma construção, né? A nossa sociedade, ela percebe o tempo de uma forma muito diferente dos nossos pais, nossos avós. Lá no século XVI, XVII, uma carta para chegar no Brasil, na América, durava da Europa para cá 2, 3 semanas, um mês, né? A gente, nossa época, somos da mesma quase idade, né? Escreveu uma cartinha para a namorada, né, e tal, 2, 3 dias, né? Hoje você manda um e-mail em segundos, manda um arquivo em segundos e o seu, né, a sua pessoa, o seu parente, seu, né, namorado, esposo, está lá recebendo esse e-mail no mesmo momento. Então, o tempo é também uma construção, né? E a nossa atuação enquanto historiador, enquanto professor, né, é essa ideia de um tempo melhor, um futuro melhor. Um futuro que traga às pessoas a condição de vida digna. Esse é um desejo. Eu creio que quem trabalha com essa parte de arte, né, de cultura, de escrita, ele tem que ter essa sensibilidade. É um bom viés, por exemplo, a gente comparar o que determinado tempo pensou sobre o outro tempo. Isso. E comparar com o projeto com o que realmente aconteceu. O filme 2001, né? Fazer uma comparação. 2001, lá nos anos 60, né? Como é que eles imaginavam o futuro, né? Eu pegava os jornais nessa pesquisa dos anos 70, né? E lá, até 2000 será o Brasil uma potência mundial. Até 2000 a fome vai estar extinta no mundo. Isso é jornais dos anos 70, né? A gente pega o jornal de hoje e esse desejo também está presente, né? Como é daqui a 20 anos você vai ter o BRICS, né? O Brasil, a Rússia vão tornar as potências, né? A verdade, quem tentou falar do futuro, né, muitas vezes não deu muito bem, né? Porque os seres humanos, eles têm a capacidade da liberdade, da criatividade, né? Não há como eu prever o que vai acontecer. Agora, eu posso e devo batalhar para que haja um futuro melhor. E isso, logicamente, parte do presente, parte da compreensão desse presente e, lógico, também do passado. Agora, toda a história, Ayrton, num certo sentido, é uma invenção? Porque o historiador está diante, mesmo que ele esteja diante do documento, mas ele vai interpretar o documento. O que ele vai perguntar, as perguntas que ele faz depende dele, da sua postura ideológica, do tempo que ele vive, as influências, do que ele quer do futuro. Agora, o que eu quero do futuro molda como eu vejo o passado. Por exemplo, nos anos 90, né, o JK foi elogiadíssimo pelos historiadores, né, porque era um momento em que o liberalismo estava, né, no caso do neoliberalismo, em voga no Brasil, especialmente, né, em termos de sudeste brasileiro. Então, o JK, como foi o governo que abriu a economia do Brasil, passou a ser idolatrado. E o Getúlio, como tinha um caráter mais estatizante, passou a ser desprezado. Né? Então, o presente influencia, né, o modo como eu vejo o passado. A história é na ciência para entender o passado, compreender o presente e o futuro. Mas é o contrário, né? É o presente e o futuro que também, não é só isso, influencia o modo como eu vejo o passado. E aí tem os documentos, que eu tenho que ter esses documentos, as várias fontes, né? O passado é sempre um filtro do presente. Isso. Você lê um livro e lê também um autor, ele é a época do autor. O autor, quem escreve, também está falando sobre si também. Mesmo que ele não queira, ele acaba deixando ali alguma coisa, né? Isso é pela questão de não ser neutro, né? E também se lê uma época, né? Aquelas perguntas são frutos de uma época que alguém está se questionando, né? Como é que era esse drama que eu tenho hoje lá no século XIX, né? Como é que era a questão de enxergar o mundo, a ideologia, a arte, a literatura? São olhares variados, né? Que dependem também do presente. Agora veja vocês essa imagem aqui, olha essa imagem do calendário que o nosso dialogador de hoje me trouxe. A palavra futuro é um calendário do Banco do Nordeste. E no futuro, o que eu tenho aqui? Jumento, carga, sujeito ainda montado no jumento, uma casinha lá no interior e as suas vaquinhas, etc. Pense sobre isso. Tem várias leituras, né, que você pode fazer aí, né? Primeiramente, as permanências, né? Por mais que a história tenha dinâmica e a história tem muitas mudanças, né? Há também permanências, né? Nós temos um povo que trabalha, que busca uma vida melhor, que não escapa do dia dos desafios de tentar, né, de repente, ter um local digno de vida, né? Então, o trabalho humano como uma coisa que está presente ontem e hoje e também no futuro, né? Pois é, mas veja, figuras que vêm do século, sei lá, do século XVIII, século XVII, século XVI, e continuam do mesmo jeito. Os viajantes, né? Os viajantes, os tropeiros, os caixeiros, os tropeiros, né?
com o mesmo transporte, que é o transporte animal, não é? E, no entanto, a palavra futuro atravessando... É lindo, é uma imagem muito... É uma imagem interessante, né? Por isso que muito bem sacada. Não é? Muito bem sacada. Como é que esses tropeiros que vêm, desde que do descobrimento, num lugar onde não tem estrada, onde a casa continua a mesma casa, quase de taipa do passado, e aqui está atravessando a palavra, tudo isso, a palavra futuro. Já o que não acontece, por exemplo, aqui com a palavra cultura, porque na palavra cultura você tem manifestações de cultura, não é? Aí há uma certa, digamos, harmonia de sentido, de conveniências, não é? Já em crescimento, o boi, a vaquejada. Interessante. Podíamos fazer um programa só sobre essas imagens do calendário que me foi trazido, o objeto trazido pelo nosso Ayrton de Farias. E mais uma coisa que eu tenho que... Olha aqui, ele falou do calendário dos maias, e eu me lembrei, calendário 2012. Se não me engano, foram os maias que disseram que 2012 o mundo vai acabar. Na verdade, eles... Ayrton, vai acabar? Não vai acabar, não, ainda não, né? Na verdade, os maias, eles criam uma história cíclica, né? Eram períodos, né? Então, isso, aliás, vai ser uma tragédia para eles, né? Que vai facilitar o processo de conquista, né? Porque eles criam que os ciclos se reproduziam, né? E o que tinha ocorrido ontem voltava a acontecer depois. Aconteceria de novo. Então, se aqueles brancos estavam chegando agora, é porque eles tinham chegado já no passado. Então, não era um perigo, né? E foram, né? Porque a concepção ocidental de tempo, né? Ela é linear. E a deles é cíclica, né? Mas que coisa linda, não? E aí foi um dos fatores que levou no início, né, alguns governantes a não se preocupar tanto com esses estranhos, né, visitantes barbados, fedorentos, brancos, que estavam chegando dos mares, né? E depois que eles perceberam que não era bem assim. E aí, de fato, realmente foi o fim, no caso dessas civilizações destruídas de forma implacável. E né? como é que se conta, então, a proximidade da repetição? No futuro? Apareceriam figuras, né? Serpentes, né? Entes, né? Então se imaginava que no caso dos espanhóis, eram enviados esses entes maravilhosos, esses entes sobrenaturais, né? Que antecipando o final do ciclo, né? Então não seria algo tão perigoso, apenas um novo recomeçar. Eu digo, mas como é que eles chegaram ao 2012? É isso que eu fico me perguntando. Eles, né? Eles conheciam muito de astrologia, né? Conheciam muitos astros, né? Eram civilizações que tinham muito conhecimento, uma preocupação pela questão da safra, da colheita, né? Então eles tinham que saber olhar o tempo com exatidão, a época de colher, a época de plantar. Então havia um aspecto prático, né? Essa ligação religiosa, digamos, uma ciência, né? Nesse sentido de estar preocupado com o mundo material, do produzir, que é fundamental para os seres humanos em qualquer civilização, qualquer época, né? Mas o que eu achei lindo como é que essa compreensão de mundo, essa mentalidade muda a nossa relação com o futuro e com o presente. Quer dizer, se algo aconteceu agora, é porque já aconteceu. Mas portanto, se está acontecendo agora de novo, vai acontecer lá na frente. Quer dizer, é lindo isso, não? Mas nós também temos, de certo modo, isso também. O ano, né? Terminar o ano, né? Natal, final de ano, lá o Réveillon, é um novo recomeço. É um novo recomeço. Não deixa de ser um recomeço, né? A própria ideia do cristianismo, né? Primeiramente você você relembra, né? A paixão de Cristo, né? Cristo morrendo, para depois lembrar no final do ano Cristo nascendo, né? Então, na verdade, não acaba, ele recomeça porque ele nasceu de novo, né? Então, há essas que também, mesmo nós temos um calendário, né, de caráter linear, caráter que está sempre, né, indo, né, nós também herdamos essa tradição, né, e aí uma influência europeia, né, de culturas, né, pré-cristãs, né, pagãs da Europa, que há esse elemento também cíclicos, né. Eu estou aqui me lembrando de um olhar relativizador que a antropologia, né, a partir do Malinowski, nos ensinou.
de que a gente pode olhar as coisas de uma cultura e aquilo servir para a nossa cultura, né? E como seria lindo se a gente também aprendesse isso, ou praticasse essa ideia de que algo está acontecendo porque já aconteceu no passado, né? E de que poderá acontecer de novo e que nós vamos poder superar, etc. É bonito isso, é nesse sentido que eu achei bonito. Maravilhoso, maravilhoso. E assim, também aquela ideia, né? Eu só entendo a mim quando eu concebo, vejo o outro, né? Algumas vezes nós temos no nosso dia a dia rituais, né? Nós temos rituais. Atravessar a rua é um ritual, né? Você olha para um lado, olha para o outro, né? O carro dá para passar, não dá. Tanto que pessoas que vivem no interior, né, Fortaleza, têm dificuldade de atravessar a rua. Porque não, é um ritual que ele não está acostumado. É um ritual urbano. Ritual urbano que ele não está acostumado. Então, a gente, muitas vezes, você entende quem é você, o que é a sua cultura, quando você entra em contato com uma outra cultura e você nota as diferenças. Aí você entende o que significa para você, para nós, né? Eu fiz um livro didático, ele não lhe trouxe esse livro, História do Ceará para Crianças. História do Ceará para crianças. Ceará Nossa História, né? Um livro, alguns colégios estão adotando, inclusive, permite aqui o comercial, né? O merchan. E esse livro teve uma polêmica sobre a buchada. A buchada, né? O livro, né? Ele é um livro que, assim, também muito questão artística. Cada capítulo do livro, eu trabalho em uma questão, o cordel, os cantadores, lendas populares, né? Lendas urbanas, hip hop, e futebol. Qual foi a polêmica? A polêmica é que eu estava trabalhando sobre as charqueadas no Ceará, né? A economia cearense, e em especial as charqueadas no século XVIII, muito importante o charque para a economia, né? da então capitania cearense. E o meu editor, né, ele achou muito violento eu falar de buchada. Porque eu fiz um texto sobre a tapioca, a buchada, né, e para falar do charque. A culinária cearense, na verdade. A tapioca passou, tranquilo, né? Quando começou a falar do charque, aí teve uma enorme resistência. Porque ele achou que as vísceras eram uma coisa violenta, um livro para crianças, vai falar de vísceras, né? Olha, para convencer esse meu editor que, para nós, né, a buchada tem uma outra concepção, é um alimento que as pessoas gostam, né, faz parte do nosso dia a dia. Ou seja, uma cultura analisando a outra. Uma cultura julgando a outra. Exatamente. Vamos falar desse tema no próximo segmento do nosso encontro, do nosso diálogo com ele, o historiador Ayrton de Farias, historiador do Ceará, o nosso dialogador de hoje. No próximo segmento, eu vou colocar em pauta tesoura, eu vou colocar em pauta apagador, gravata e baú. O tempo, a passagem do tempo, demarcando a passagem do tempo, um calendário, um dos objetos trazidos para pautar o nosso diálogo de hoje. E quem trouxe esse tempo pautado pelas culturas, pelos homens, foi exatamente o historiador, autor deste livro, História do Ceará. Eu me refiro ao Ayrton de Farias, com quem já fiz o primeiro segmento do programa Diálogo, e agora vamos para o segundo. E no primeiro nós falávamos da cultura, porque entre as palavras aqui colocadas no calendário do Banco do Nordeste, tivemos futuro e agora cultura. E ele falava de uma polêmica de um dos seus livros, uma história do Ceará para crianças, em que ele falava sobre a gastronomia do Ceará e citava a buchada. E parece que isso não foi muito bem entendido pelos editores fora do Ceará, é isso? Acharam que era uma incitação à violência, vísceras, né? Portanto, um olhar de uma cultura olhando a outra. Julgando, né? O pior, né? Olhando e condenando a outra. Porque Esse é o grande perigo? Sim, certamente a xenofobia, o preconceito, né? Os confrontos passam por aí, né? Esse é o grande perigo do olhar histórico. Isso, né? Porque é sempre uma cultura, numa determinada mentalidade, é sempre uma temporalidade na qual ou nas quais o historiador está inserido, Lógico. olhando outra.
né? E aí a ideia da tolerância como algo fundamental para nós, né, desse mundo historiográfico, um artista também, um escritor, um poeta, um jornalista, um professor, a tolerância, né? Eu não preciso abrir mão da minha cultura para respeitar o outro. Eu tenho que aceitá-lo como ele é, né? Não vou condená-lo, apenas tolero, aceito como ele é, não sou obrigado a concordar com o outro, apenas aceitá-lo tal ele é. E isso é uma coisa importante nesse século, né, tão complicado e tantos conflitos que nós temos hoje. Mas para fazer história é preciso também cortar. Corta-se, né? Há um recorte, né? É sempre um recorte. Nunca um autor vai fazer um texto todo, né? É um livro História do Ceará, na verdade, é uma parte da História do Ceará. É sempre uma história. Porque não cabe num texto. Não, e mesmo que coubesse... Não cabe, impossível. É, né? Sempre uma história, não? É uma visão... Não é a história, é uma. É uma visão, uma abordagem, uma interpretação de alguém numa época, né, dentro de um contexto. E mesmo assim há uma enorme diversidade, porque eu posso fazer uma história sobre as mulheres, sobre a sexualidade, história política, econômica, há várias histórias, como eu havia dito no bloco anterior. Então a tesoura está presente no recorte e também na própria mudança, né? Quantas vezes a gente não já teve regimes autoritários que cortaram fotos, né? Mudaram o stalinismo, né, na União Soviética fez muito disso, né, cortou figuras, né, históricas, esqueceu essas figuras históricas. Hoje na internet nós temos algo também nesse sentido, né. Eu estava vendo outro dia no Facebook, né, eu tenho um Facebook, gosto muito de rede social igual a você inclusive, e estava lá uma foto que foi para as pessoas compartilhando do Che Guevara com John Lennon. A foto perfeita, né, só que nunca houve esse encontro, né. Os dois nunca se encontraram. E aí as pessoas que talvez não soubessem um pouquinho de história, né, estavam, olha que coisa que os fãs do John Lennon, do Che Guevara, que coisa maravilhosa. Então, isso também acontece hoje, né? Não que um governo autoritário esteja moldando ou cortando a foto, mas a própria rede social, que é uma coisa maravilhosa, é algo meio anárquico, mas também perigoso, muito perigoso. Por quê? Perigoso porque você, de repente, algumas vezes as pessoas, elas compartilham informações, né? O que eu chamo de... Hoje há no Ocidente, o que houve algo parecido no século XVI, quando a invenção da imprensa. Quando os livros passaram a ser divulgados, né, no século XVI, Gutenberg, o conhecimento ele começou a ser questionado, né? Começou a ser desprezado. Qual é a verdade, afinal? Qual é a verdade? Porque na Idade Média nós tínhamos um livro, era a Bíblia com a verdade. A verdade estava ali, criam aquelas pessoas. Quando os livros passaram a ser impressos com maior facilidade, aí houve uma difusão de conhecimentos, muitos conhecimentos, né, se propagaram pela Europa, pelo mundo, mas também houve uma ideia de desprezo desses conhecimentos. Será que isso é verdade mesmo ou é uma invenção? Então hoje a internet provoca isso curiosamente. Sim, você tem uma postagem e você se pergunta, mas é verdade? É verdade. Isso? Ou e essa verdade está sendo colocada aí porque o cara é um crédulo ou é porque ele o pior, né? Ele está manipulador? Igual um regime autoritário. Está querendo manipular a informação. Essa é uma questão, né? As redes sociais têm essa polêmica. Daí a importância do jornalismo ético, né? Da escola. A escola continua sendo importante, o professor continua sendo importante, porque o professor, ele deve, não que ele vá dirigir o aluno, essa é a verdade, mas ele vai alertar o aluno, né, o estudante universitário, né, qualquer grau, de compreender isso, né, como é que essas construções estão ocorrendo, né, como é que esse conhecimento está se reproduzindo ou não, ou sendo distorcido, né. Muito interessante. E como a tesoura, então, tem outras configurações. Por exemplo, estamos falando de redes sociais, existe um dos dispositivos, é o ocultar, né? O ocultar, que significa cortar também. Você tem ali a sua, como é que chama? Feed de notícias? Que eu chamo de pracinha virtual. Pronto. Onde as informações estão ocorrendo, né? A pracinha virtual. E aí você pode, dentro da sua pracinha, naquilo que você tem em comando, você pode ocultar algumas... O que não lhe interessa. O que não lhe interessa. Ofende, né? O que ofende a você, Eu tenho mais ou menos, né, 5 mil amigos. Não é uma censura, mas é uma escolha, né? Eu quero que as pessoas, ao visitar a minha página, tenham acesso a esta informação e não àquela. Não? E alguém pode ter o inverso, né? Eu posso colocar na sua página o que você não lhe interessa,
eu posso perfeitamente fazer isso, né? Coloco lá. Né? Aí eu retiro. Retiro. Mas, com a minha tesourinha. né? Nós não estamos o tempo todo lá na rede, né? Sim. Aí, vai ficar. Durante um determinado período, vai ficar. E alguém pode pensar que você concorda com isso, né? Uhum. E aí, eu tive problema com isso, inclusive, né? Como a gente tem 5 mil amigos e tal, né? Pessoas de vários matizes ideológicos, religiosos, né? Sim. E o cara colocava algumas coisas que eu não concordava, mas também não censurava. Sempre, né? Mas, assim, eu esclarecia, não, eu respeito, né? Tolero, né? Não concordo, mas não vou censurar. O que não é o comum. Muitas vezes as pessoas cortam mesmo, excluem, né? É um novo mundo, é uma coisa maravilhosa, né? Anárquica e também assustadora. Mas você condena essa exclusão? De pessoas? Sim, não, de pessoas não, de alguém que usa a tesoura, que usa o ocultar para selecionar a sua página, a informação que a sua página veicula. Eu pessoalmente não suporto preconceito e racismo, né? Ou ofensas, né? De jeito e maneira. É uma coisa que eu sempre me preocupo, né? Termos chulos, agressivos, estimular preconceito, agressões. Você corta? Aí eu corto. Você corta, eu corto pelo respeito às pessoas. Pessoal, né? Eu não vou ficar com a minha página agora sendo um espaço para que alguém difunda preconceitos, linguagens desrespeitosas da determinada pessoa. Porque a liberdade de expressão ela existe, né? Agora nós não podemos pegar essa liberdade para ofender, para atingir outras pessoas, né? Aí é um efeito talvez danoso, né? Tem que ter muita responsabilidade, responsabilidade ao usar uma rede social, um meio de comunicação, né? E hoje já há jurisprudência para condenar, não é? Agora, recentemente saiu agora a lei que estão chamando de lei Carolina Dickmann, né? Que informalmente, o nome seria esse, de que a lei que torna crime a invasão de sites e a difamação via redes sociais. Que é uma coisa que deve continuar ainda mais se expandindo, né? Mas essa é apenas uma nova época, nós começamos agora, né? E a invasão também dos e-mails, né? Foi o que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann. Alguém, um hacker, entrou de forma indevida, né? Invadiu o seu e-mail, roubou aquelas fotos dela em poses íntimas, etc., em relacionamento íntimo, e divulgou isso. Isso é uma afronta, né? Uma afronta à individualidade. A pessoa tem direito à sua imagem, ao direito ao seu nome, à sua honra. Ao corpo, né? Ao seu corpo, né? A liberdade. E a imagem do seu corpo, né? Então, eu acho um desrespeito, realmente, que as pessoas... Aqui sirva, então, aqui de conselho para que as pessoas moderem um pouco, né? Ou repensem. Podem dar a sua opinião, né? Devem dar. Podem e devem dar a sua opinião, mas sem perder a dignidade, não. A postura, né? A postura. Porque, inclusive, elas poderão ser penalizadas por isso. Processadas, né? No Brasil, né, existe, nos Estados Unidos, você pode ter liberdade absoluta de expressão, né? Aqui no Brasil há limites, porque eu não posso ofender, não posso chamar ninguém, né, acusar alguém de um crime, caso ele não tenha, né, praticado. O nosso dialogador de hoje é o professor de História e historiador, formado em Direito e em História, com mestrado em História, Ayrton de Farias. Veja, ele me trouxe um objeto e eu vou usar os dois que ele me trouxe antes do objeto surpresa. Vou colocar aqui o quê? Vou colocar aqui professor Ayrton. Ele me trouxe de Farias. Ele me trouxe um pincel. Farias. Ele me trouxe um pincel atômico e eu estou usando o objeto que ele me trouxe. E me trouxe um apagador. Imagino eu que seja para pautar o magistério, o papel do professor. Que é uma paixão. Você quer pautar? É uma paixão minha, né? Eu nunca sonhei que ia ser professor, né? Eu passei em Direito, quando fiz vestibular, e aí, aluno, aquele negócio todo, comecei a trabalhar como professor, como um bico, né? Entrar em sala de aula é uma coisa apaixonante. Eu acho que eu não consigo mais viver se não estar em sala de aula. É cansativo, né? O salário é baixo, né? Mas é uma paixão enorme, né? Quem dá aula, né? Que paixão é essa? É uma paixão absurda, incompreensível. Por quê? O que que é? Qual é o mel que está lá que você vai sorver? De repente, o conhecimento, né, que é ali difundido, partilhado, você sente, né, esse conhecimento sendo fomentado, né,
Quando você percebe que um aluno, né, ele está entendendo a tua argumentação, está entendendo, né, o teu conteúdo, o teu modo da aula, é algo muito prazeroso. E mais do que isso também, Ayrton, saber que, mesmo que ele possa até discordar de você, mas que você despertou nele o interesse em saber. Exatamente, né? Esse é o papel da história do professor, né? Ele incitar o aluno, né? Provocar o aluno, né? O diálogo é esse, né? Porque, na verdade, o aprendizado quem faz é... Isso. É o aluno. Aprendiz, não é? O professor é só um animador, o professor é um detonador, mas... Quem detona é o aluno. É o aluno, não? Mas o professor ele tem o seu papel também nesse processo de incitar, né, de criar uma onda, de criar um clima. De motivar essa... De motivação, isso. Aprendizagem, né? Isso é algo maravilhoso. Mas quem faz a aprendizagem, o aprendizado é o aluno. É o aluno. Ele, né, ele é figura central no processo, né? Então, assim, eu amo dar aula, me sinto muito bem em sala de aula, né? Dou aula há 20 anos, comecei a dar aula muito cedo, né? Outro objeto que ele me trouxe, uma gravata. E aí eu junto os objetos aqui relacionados ao magistério e a gravata. Como dar aula? A gravata está sempre associada a algo de muita formalidade, né? De muito rigor formal. Isso é uma barreira que dificulta, né, a aprendizagem, né? A formalidade, o distanciamento, isso tem que ser rompido, né? Quanto mais próximo, né, o professor, quanto mais facilitador esse professor é para o aluno... A falta de diálogo, né? Isso, né? É importante esse diálogo, né? É importante esse feedback aluno-professor, a compreensão. Então, o formalismo é uma dificuldade imensa. Embora, no meu caso, né, também eu sou formado em Direito, né? Tem a ver com a própria formação acadêmica, o advogado. Sim, o advogado, né? O bacharel. O advogado que tem que ter, nos ambientes formais, ele tem que ter a gravata. A gravata e o terno, na verdade, é a antiga roupa da nobreza, né? Medieval, que foi encurtando ao longo dos séculos, né? Mas continua com um caráter de nobreza, né? Que pode ser algo muito bom, né? No sentido de que tem algo positivo, ou o formalismo que afasta, que assusta as pessoas. Não é à toa que nesse país, quando se fala de lei, né, advogado, né, o pessoal fica em pânico, porque não compreende, né, um judiciário que muitas vezes esteve distante dos mais pobres, né, esteve contra os mais pobres. Então, é uma questão que abrange não só o professor, mas o próprio Estado brasileiro, né? Um Estado que nunca esteve ao lado de quem mais precisa, né? E é algo que está, espero que mude muito mais nos próximos anos, né? Mas agora com as TVs da Justiça, pode ser que isso esteja começando a mudar, não? Isso é o barato dessa época nossa, né? Essa época maravilhosa. Você poder ter acesso, por exemplo, a uma sessão do Supremo. Você poder expressar a sua opinião na rede social. Uhum. Porque antes, né, assim, o jornal lá, né, era o texto, né, de alguém, agora não, eu posso dialogar. Eu receber críticas do livro, né? Eu gosto muito de ouvir agora, as críticas. Com o professor, a gente fala do diálogo entre professor e aluno, ou entre educando e educador, mas, de qualquer forma, é um diálogo difícil, porque, quer queira, quer não queira, por mais aberta que a escola seja, há uma certa hierarquia, não? O professor tem os mecanismos de julgamento, de avaliação. Eu acho que você não pode confundir autoritarismo... Não fica um diálogo de iguais, é isso que eu estou querendo pautar. Não confundir autoritarismo com autoridade, né? Na verdade, você tem que comandar a sala, porque você é o professor, né? Agora, você tem que ser justo, né? Tem que dar espaço para crítica, para uma coisa construtiva, né? E isso não é fácil também. Para autoavaliação, para avaliação dos colegas. E isso não é fácil, porque é muito bom a gente, né, falar dos outros, né? Quando começam a falar de você próprio, isso incomoda, né? E requer maturidade, né? Eu, quando comecei carreira, né, era um professor muito explosivo, né? Eu sempre tive uma relação boa com os alunos, mas explosivo, né? E depois, hoje, eu estava tranquilo. Explosivo, né? O quê? No sentido de que, de repente, a gente... quando você, né, era questionado, né? Sei. Não que eu fosse mal educado, mas eu dava resposta na ponta da hora, né? Bate pronto, né? E aí isso não é interessante. Hoje você está mais ameno? Tranquilo, né? Assim, não vou entrar em provocação, nem em rede social. Né?
light, né? Ayrton Paz e Amor, mais ou menos assim, né? Ayrton de Farias, vamos colocar o último objeto aqui em pauta, antes do objeto surpresa que eu vou dar a ele, e o objeto surpresa que ele vai me entregar aqui, como é de praxe no nosso diálogo. Olha o que ele me trouxe, é fantástico, nem sei se era assim que ele queria que eu abordasse, mas é assim que eu estou abordando. É um baú com a seguinte peculiaridade: não abre, é cenográfico, não abre. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Algo que guarda, que não é indevassável? Não sei, eu vou passar a bola para ele. Queria que você analisasse essa imagem, esse objeto, essa questão que ele trouxe. Eu cheguei em Fortaleza em 79, eu sou Santana do Acaraú, né? Cheguei no Pau de Arara, em Fortaleza, né? E uma das coisas da minha infância que eu guardo muito aqui em Fortaleza era um baú que eu trouxe do interior. Na minha casa tem uma cadeira, né, aquelas de couro do interior, é mais velha que eu. Né? Então o baú remonta muito ao meu passado, né? A uma história fechada, né? Não posso mudar o passado, obviamente, em que eu relembro minhas raízes do interior. Né? Então, no sentido de que o passado é um lugar indevassável, um lugar que você não pode refazer. Né? Não há como mudar o Mas, por outro lado, o historiador, cabe ao historiador exatamente mudar o passado. Ou interpretar esse passado, né? De acordo com esse presente e esse futuro. Não é interessante essa observação, essa polaridade, né? Esse paradoxo? Paradoxo. Exato. O passado é algo que é inquestionável, é indevassável, ele viveu, está vivido. Né? Eu não posso refazer e remontar e reconstruir. Mas, ao mesmo tempo, posso. Porque ao contá-lo... Eu vou estar sempre recriando, né? E a memória também é algo alucinatório quase, não? A memória depende invenção, de estímulos, né? Há uma memória, por exemplo, do cheiro, né? Você sente um cheiro, você lembra, né? Do gosto, né? Por exemplo, se eu for falar, pedir a você que você falasse da sua infância lá, em Santana do Acaraú, você iria falar, mas quem estava falando era o homem hoje. Né? Dando e qualificando os sentidos daquela infância. Jamais você poderia voltar a ser o menino. Não há como ser, né? E investigar o sentimento daquele menino de Santana. Embora, né, assim, a história do Ceará teve muito presente em minha vida nesse sentido, né? Meu pai era vaqueiro, né? Meu pai conseguiu juntar uma pequena propriedade, um pequeno dinheiro, na quarteação. No interior, ainda no Ceará, em alguns locais, o vaqueiro recebe de pagamento, não um salário, mas de cada 4 bezerros nascidos, um é dele anualmente. Então, com isso, meu pai conseguiu formar uma pequena propriedade, né? Quando em 78, 79, começou uma seca enorme no Ceará, né? Foi a famosa seca do século XX, 79 e 85. O algodão cearense acabou. E aí meu pai vendeu a propriedade e passou a morar em Fortaleza. Né? E aí eu fui morar no Jardim Iracema, onde ainda hoje tem um parênteses, inclusive. E aí eu fui compreender a cidade dentro do aspecto, uma cidade rica e uma cidade pobre. Né? Então, eu fui morar na Barra do Ceará depois, né? A Barra do Ceará, que é um local onde, primeiramente, tentou-se conquistar o Ceará. Então, ironicamente, né, a minha vida, né, pessoal, ela tem muito a ver com processos históricos cearenses, de alguma forma ou de outra. Né? E isso, não sei, né, talvez tenha me moldado ou influenciado até essa paixão para a história cearense. Né? Porque eu tenho muitos livros de história do Ceará. Agora é que eu vou começar a produzir obras de um caráter mais geral, mais global, né, ou nacional. Mas é uma coisa que, agora eu me lembrei disso, né? Como é que esses aspectos, né, materiais da minha trajetória enquanto criança, enquanto adolescente, tem a ver com a história do Ceará, né? Que é uma coisa que eu produzo hoje, né, em termos didáticos. Emblemático, você seria emblemático da história que você... O produzir e o produzido, né? Quem que produz quem, né? Quer dizer, ao fazer a história do teatro... A história do teatro é a minha cadeira. Ao fazer a história do Ceará... você está se contando, de certa forma, se identificando. Acaba relembrando elementos, né, do universo sertanejo, que eu estou nesse universo, né? Eu conheci os cantadores, né, os repentistas, né? Eu conheci as festas juninas do interior, né? Então, isso está presente nesse universo cultural cearense. Eu estou vendo aqui que seu livro tem um grande perigo, aliás, que é contar o passado, tudo bem, mas o passado recente. Estou vendo você aqui falando da era
Tasso Gereissati, dos governos mais recentes. É mais complicado, não? O presente é complicado. Quanto mais próximo, mais complicado. Falar do presente é paixão que não apaga, né? É mais fácil falar do passado remoto do que do passado presente. Porque não só pelo aspecto da questão política, mas porque a análise é mais complicada. Você ainda está muito... Dentro do contexto, é difícil, né? É paixão que não apaga. É paixão. O tempo é bom nesse sentido, o tempo passando é bom, porque você começa a ver as coisas com maior clareza. O tempo é o senhor da razão. Acaba nesse sentido sendo mesmo, né? De que eu vejo com mais calma as coisas, né? Ayrton de Faria, chegou a hora da troca de objetos surpresa. Eu lhe trouxe esse objeto surpresa. Pronto. Cadê o meu? Aqui. Está em mãos agora. Peraí, deixa eu ler primeiro o seu. Vamos ver o que o historiador Ayrton de Faria me trouxe, formado, bacharel em Direito, não é advogado, né? Não, sou bacharel. É bacharel, porque ele não exerce, nem nunca exerceu a advocacia. A paixão dele é a história, professor de história, mestre em história. O que é que ele me trouxe? Papel? O que mais? Deixa eu ver. Não, é isso mesmo. É isso mesmo que eu estou pensando e que vocês estão pensando. Ele me trouxe uma folha em branco, um papel em branco. Explique-se. Um papel, né? Pela questão do produzir, né? O historiador, um escritor, né? Então é algo meu também presente, né? O em branco porque você pode escrever, né, com o que desejar. Você pode produzir, né, o seu futuro, né? Pode produzir o que pode vir adiante. Pode escrever, né? Está aqui embaixo a caneta. Então, você pode colocar, né, um ano novo está começando, inclusive, em breve, né? A vida está recomeçando de certo modo. Então, é o futuro que nós podemos, o homem como dono do seu destino, né? O senhor do que vai produzir, do que vai ser feito, do que está, né, a acontecer. Então, a folha tem todo um significado para nós, para a gente, né, de um futuro aberto que creio, que espero, com coisas boas, né? E de um espaço a ser preenchido por uma história, por uma narrativa, por uma análise, né? Nós, né? Por nós, né? Nós, como enquanto cidadãos, enquanto profissionais, né? Enquanto seres, né? Espaço em branco. Que lindo. Não há limites para imaginar, né? Sim, porque aqui, diante daqui, a gente pode imaginar tudo e fazer, não? Diante do espaço em branco. E olha o que eu lhe trouxe, Ayrton, olha o que eu lhe trouxe, e eu queria que você falasse sobre esta provocação. Eu lhe trouxe uma gaveta. Uma gaveta. Vazia. Engraçado. Tem até a ver, né? Um pouquinho, tem até uma correlação, não tem? Ele trouxe um papel em branco e eu trouxe uma gaveta sem nada. Pense, senhor Ayrton de Farias. A gaveta, né? Bom, a gaveta, para mim, né? Meu quarto é uma confusão, para começar. Né? Meu quarto é uma confusão. Cheio de livros, né? Papéis, né? E a gaveta é a ideia de organização, né? Talvez de organizar essas coisas melhores, organizar a vida, né? Guardar o que é importante, né? Não menosprezar o que passou, né? Respeitar o que passou, que é uma coisa que eu tenho enorme apreço, né? Pelo passado nesse sentido, né? De que a gente tem que sempre contemporizar, né? Não desprezar figuras, não desprezar pessoas, não menosprezar experiências, né? Tudo tem um lugar para ser guardado. Você acha que eu pensei na gaveta para você por quê? Bom, espero de guardar boas recordações, como esse programa é muito bom, né? Maravilhoso programa, né? Fiquei pensando em você, o historiador, né? O historiador trabalha com guardar, com preservar, mas também com abrir gavetas, entende? Com deixar com que as coisas que estão fechadas possam ser de repente encontrar coisas no fundo da gaveta. Encontrar coisas no fundo da gaveta. Mas que coisa, né? Isso acontece com você, mas comigo, né? Se de repente você perde uma coisa, né? E um dia lá qualquer, você abre a gaveta e está lá no fundinho da gaveta lá aquela coisa que te traz uma recordação, um bilhete, né, de um amor, né? Ou um broche, ou sei lá, uma fita, uma fotografia, documentos perdidos, lá que estão lá perdidos no fundo, né? No fundo da gaveta. O papel do historiador é resgatar isso, trazer à luz, olhar isso de novo, né? E é assim que eu vou fazer. Gostei muito. Vou juntar os dois objetos. Vou colocar a folha em branco dentro da gaveta
vazia, que agora não está mais vazia. Eu fiz com que a gaveta fosse ocupada pelo objeto que o nosso Ayrton de Farias me trouxe. E é com essa imagem que eu encerro. Agradeço a presença A honra é minha, querido. do Ayrton de Farias, o historiador, o professor de história Ayrton de Farias, no nosso diálogo. E termino com essa imagem. A ideia de que os espaços precisam ser ocupados, assim como esse espaço que ele me trouxe, do espaço em branco, ocupou a gaveta, e que essa gaveta não fique só engavetada, que ela possa ser aberta para que a história possa vir à luz. No próximo semana a gente volta com mais um diálogo.